Já teve um dia em que tudo pareceu desabar, quando o chão fugiu dos seus pés e tudo o que você acreditava simplesmente caiu? Paulo teve. Ele construiu sua vida com esforço, tijolo por tijolo, sonhos, metas, família, trabalho, mas em questão de dias, tudo ruiu. O emprego se foi, o relacionamento terminou, e com isso veio o silêncio mais aterrador, aquele que ecoa dentro da alma. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar à deriva, tentando entender onde foi que tudo deu errado? De olhar para o espelho e não reconhecer mais quem você é? De acordar com o peito apertado e se perguntar se vai conseguir passar por mais um dia? Foi nesse momento, entre o desespero e o vazio, que Paulo encontrou algo inesperado. Um livro antigo, esquecido na estante. Nele, palavras de homens que viveram há milhares de anos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, começaram a fazer um eco poderoso em seu coração. O estoicismo, não como teoria, não como frases bonitas de Instagram, mas como um grito silencioso de resistência. Uma filosofia que ensina a suportar a dor com dignidade, a enfrentar o caos com calma, a aceitar o que não se pode controlar e agir com coragem sobre o que está em suas mãos. Paulo vai te contar como essa filosofia antiga o trouxe de volta à vida, como ela se tornou uma luz em meio à escuridão, e talvez, só talvez, ela possa fazer o mesmo por você. Se você já se sentiu perdido, com raiva, angustiado ou preso na ansiedade, este vídeo é para você. Não é só sobre filosofia, é sobre você, sobre a sua dor, a sua luta, a sua capacidade de se reerguer. Fique comigo até o final, porque juntos vamos descobrir como transformar o sofrimento em sabedoria, a queda em força e o caos em paz. Você não precisa de promessas vazias, você precisa de ferramentas reais, e elas estão mais perto do que imagina. Vamos mergulhar juntos nessa jornada estoica? A resposta que você procura pode estar onde menos esperava, dentro de você. Era uma manhã comum de segunda-feira. O céu estava limpo, o café quente na mesa e eu tinha tudo o que muitos sonham. Um emprego estável, uma família amorosa, planos traçados com confiança. Eu era o cara que todos olhavam e pensavam: ele está no controle. Mas o que ninguém te conta é que o controle é uma ilusão frágil. E naquele dia, ela se despedaçou diante dos meus olhos. Em menos de 24 horas, minha vida virou poeira. Perdi o emprego que levei anos para conquistar. Tive uma briga com minha família que cortou como faca. Palavras ditas que nunca mais poderiam ser recolhidas. E como se o universo quisesse me testar até o limite, recebi uma notícia de saúde que abalou tudo o que eu pensava sobre mim mesmo. A queda foi rápida e brutal. Me senti soterrado. A raiva queimava como fogo incontrolável dentro do peito. A ansiedade roubava meu sono, meus pensamentos, minha paz. Mas o pior era o medo. Um medo silencioso, sufocante, que me dizia: você não vai conseguir sair disso. Fiquei ali, preso num ciclo de dor e desespero, tentando entender onde estava o erro, o sentido, o próximo passo. Nada fazia sentido, eu só queria fugir de mim. Foi então que aconteceu algo pequeno, mas transformador. Enquanto limpava uma estante antiga, minhas mãos encontraram um livro empoeirado. Meditações, de Marco Aurélio, um imperador, um guerreiro, um homem que também conheceu a dor. E ali, entre frases simples e poderosas, encontrei o que eu precisava: silêncio, clareza, força, aceitação. Descobri que não estou sozinho, que a dor não é um fim, é um convite, um chamado para despertar, para olhar para dentro e, finalmente, conhecer a única coisa que realmente posso controlar: a mim mesmo. Neste vídeo, eu não quero te ensinar frases prontas. Quero te mostrar o que aprendi sangrando. Quero que você veja que mesmo quando tudo desmorona, é possível recomeçar com mais verdade, mais calma, mais propósito.
Fique comigo até o final. Essa história pode ser a sua também. E talvez, assim como eu, você descubra que a maior força sempre esteve dentro de você. A raiva e a pausa estoica. Naquele dia, eu estava em chamas por dentro, furioso com meu chefe, frustrado comigo mesmo e em guerra com a vida. Cada palavra atravessava minha mente como uma flecha. Eu queria gritar, bater portas, explodir com tudo e todos. Mas uma frase mudou tudo. Era de Sêneca, o filósofo estoico. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Aquilo me acertou como um soco no estômago. De repente percebi, minha raiva não vinha do que aconteceu, mas de como eu escolhi interpretar. E essa escolha, silenciosa e invisível, era o que estava me destruindo por dentro. Foi então que conheci o conceito da pausa estoica. Um simples hábito, mas com o poder de transformar vidas. Funciona assim: quando a raiva surge, aquela vontade de explodir, de responder no impulso, você para, respira, pergunta-se: isso está sob meu controle? Como estou interpretando essa situação? Como um sábio reagiria agora? E de repente, você ganha um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde não há caos, mas escolha. Onde não há grito, mas consciência. Eu comecei a praticar. No começo falhei várias vezes, mas houve um momento que marcou tudo. Minha família me confrontou num dia especialmente difícil. Palavras duras foram ditas. Eu senti o sangue ferver, a mandíbula travar, mas me forcei a parar. Pensei, eles estão chateados, mas eu posso escolher ouvir com calma. E naquele instante, a conversa mudou. Não resolvemos todos os problemas, mas deixamos de brigar para começar a nos ouvir. Foi ali que percebi. A pausa estoica havia salvado aquele momento. E talvez algo ainda maior. Desde então passei a escrever. Todos os dias em um diário eu anotava o que me irritou, como reagi, como poderia ter reagido melhor. E pouco a pouco comecei a perceber algo extraordinário. A raiva parou de me dominar. Ela ainda vem, mas agora eu a vejo chegando e posso escolher não abrir a porta. Este vídeo é sobre isso, não sobre controlar o mundo, mas sobre controlar a si mesmo. É um lembrete de que a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em manter a paz dentro de você, mesmo quando tudo ao redor está em guerra. Vamos juntos aprender a pausar antes de explodir, porque às vezes um segundo de silêncio vale mais que 1000 palavras ditas no calor da raiva. A ansiedade e o foco no presente. A raiva tinha me ferido, mas a ansiedade, ela me corroía em silêncio. Eu deitava, mas não dormia. A mente não parava. E se eu nunca conseguir outro emprego? E se minha saúde piorar? E se eu perder tudo? Era como viver em uma prisão invisível, feita de ICs, onde o futuro era sempre sombrio e o presente inexistente. Foi nesse caos mental que conheci Epicteto, o estoico que me lançou uma âncora em meio à tempestade. Ele escreveu: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E ainda, não se preocupe com o que está fora do seu controle. Essas palavras me atingiram como um raio de lucidez. Eu estava tentando controlar o incontrolável, me afogando em um mar de possibilidades que ainda nem existiam. Foi então que descobri uma prática estoica chamada Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. À primeira vista parece sombria, mas é libertadora. Você imagina o pior que pode acontecer: perder o emprego, ficar doente, ser rejeitado, falhar, e se pergunta com honestidade: se isso acontecer, eu consigo lidar? E quase sempre a resposta é sim. Dói, assusta, mas não é o fim. Ali percebi que o futuro que me aterrorizava era apenas uma história que eu contava a mim mesmo, e que a única coisa real, a única coisa sob meu controle, era o agora. Então, decidi mudar o foco.
Troquei o "e se" por "o que posso fazer hoje?". Foi simples no começo. Atualizei meu currículo, fiz uma caminhada, liguei para um amigo e conversei sobre tudo, sem máscaras, pequenas ações, pequenas vitórias, mas cada uma delas me devolveu um senso de direção. A ansiedade não desapareceu por completo. Ela ainda bate a porta às vezes, mas agora eu não deixo que ela entre sem ser notada. Eu a vejo, respiro fundo, volto para o presente e sigo, porque o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Este vídeo é para você que vive preso no "e se", para você que acorda cansado de batalhas que nem aconteceram. Você não precisa vencer o amanhã, precisa apenas viver o hoje. Vamos juntos reaprender a habitar o agora? É nele que mora a força, é nele que mora a paz, reconstruindo relacionamentos e enfrentando o fracasso. Em meio à raiva e à ansiedade, eu nem percebi o que estava perdendo. As pessoas que eu mais amava estavam se afastando e, no fundo, eu sabia o motivo. Minhas palavras cortavam, meu silêncio machucava, minha ausência gritava. Foi o estoicismo que me abriu os olhos. Os filósofos estoicos falavam de muitas virtudes, coragem, sabedoria, mas uma delas me desafiou profundamente: a justiça. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça do coração. Tratar os outros com respeito, mesmo quando é difícil. Sobretudo quando é difícil. Eu percebi que tentar mudar os outros era inútil. O que eu podia mudar era como eu os via e como eu os tratava. Então comecei a ouvir mais, a ouvir de verdade, sem planejar respostas. Aceitar que as pessoas têm suas dores, seus limites, seus próprios caminhos. E com o coração na mão, escrevi uma carta à minha família. Não para acusar, nem para exigir, apenas para pedir perdão. Eu disse: não espero que vocês mudem, mas quero que saibam que eu mudei e que o amor que sinto é maior que meu orgulho. Não foi mágico, não resolvemos tudo de uma vez, mas algo se quebrou, ou melhor, algo se reconstruiu. Os laços estavam frágeis, mas vivos, e com paciência voltaram a crescer. E quanto ao fracasso? Ele ainda estava lá, currículos ignorados, entrevistas que nunca deram em nada, portas fechadas na cara. Mas o estoicismo me ensinou algo precioso. O fracasso não é um reflexo do meu valor, é um mestre silencioso que ensina com dureza, mas ensina. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Cada não virou combustível, cada queda, uma chance de levantar mais forte. Parei de me definir pelo que me acontecia e comecei a me definir pelas minhas escolhas diante do que acontecia. Este vídeo não é sobre finais felizes. É sobre caminhos reais. É sobre perder, pedir perdão, ser rejeitado. E ainda assim, não desistir de quem você é. Porque reconstruir leva tempo. Mas quando você planta com amor, coragem e consciência, a colheita sempre vem. Vamos juntos reaprender a construir pontes com os outros e com nós mesmos? O estoicismo me mostrou que isso é mais que possível. É necessário. A transformação. E então, algo mudou, mas não foi o mundo ao meu redor. Fui eu. Os problemas ainda estavam ali. As contas, os desafios, as dores. Nada desapareceu como num passe de mágica. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não era mais refém deles. O estoicismo me deu o que nenhuma circunstância podia tirar: consciência, clareza, força interior. Aprendi a usar a pausa estoica quando a raiva batia à porta. A trazer minha mente de volta ao presente quando a ansiedade me arrastava para futuros que ainda nem existiam. A cultivar a virtude da justiça nos meus relacionamentos, mesmo quando perdoar doía mais do que culpar. E a encarar o fracasso com humildade, como um professor e não como uma sentença. Eu deixei de lutar contra o que estava fora do meu controle
E comecei a construir, com calma, com foco, com propósito, o que estava nas minhas mãos. E pouco a pouco, algo extraordinário aconteceu. Hoje eu tenho um novo emprego. Não é o emprego dos sonhos, mas é meu, fruto da minha persistência, não do acaso. Minha família está mais próxima do que nunca. Não porque tudo foi perdoado de imediato, mas porque escolhemos reconstruir juntos, dia após dia. E a saúde ainda é um desafio. Ainda tenho medos, mas agora eu os enfrento com coragem e não com fuga. O estoicismo não me deu uma vida perfeita, não eliminou os obstáculos, nem me poupou da dor, mas me deu algo infinitamente mais valioso, uma vida com sentido. Hoje, quando o caos me visita, eu não corro mais. Eu respiro, penso e escolho a minha resposta. Não porque sou imune à dor, mas porque aprendi que o poder está aqui, na mente, no coração, na ação. Esta é a minha transformação. E talvez, só talvez, ela possa ser a sua também. Você não precisa esperar que o mundo mude, basta mudar o modo como você o enfrenta, e isso muda tudo. Se você está vivendo o seu dia do desabamento, se sente que o chão sumiu, que está lutando sozinho, quero que saiba, você não está. Eu estive lá. E foi o estoicismo que acendeu a primeira chama na escuridão. Essa filosofia antiga, muitas vezes mal compreendida como fria ou distante, é na verdade uma bússola silenciosa em meio ao caos. Ela não vai prometer uma vida sem dor, mas vai te ensinar algo muito maior, como ser mais forte que qualquer dor. E tudo começa com pequenos passos. Hoje, só hoje, tente. Quando a raiva bater, experimente a pausa estoica. Respire, observe, escolha. Quando a ansiedade te engolir, foque no que está nas suas mãos agora. Escreva uma linha no seu diário. O que eu aprendi hoje sobre mim mesmo? Leia uma página de Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto, apenas uma, mas leia com o coração aberto. Cada pequena ação é um tijolo na reconstrução da sua alma. Porque a beleza do estoicismo é essa. Ele não transforma a tempestade em sol, mas te transforma em alguém capaz de caminhar firme, mesmo debaixo da chuva. E talvez, só talvez, esse vídeo seja o começo de um novo capítulo da sua história. Então, se isso tocou algo dentro de você, deixe seu like. Não por mim, mas por você. Compartilhe com alguém que também precisa respirar. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação. E agora nos comentários quero te ouvir. Qual é o seu maior desafio hoje? E como você acredita que o estoicismo pode te ajudar a enfrentá-lo? Vamos crescer juntos. Vamos nos fortalecer. Um passo, uma reflexão, uma escolha por vez, porque o caos é inevitável. Mas ser vencido por ele não precisa ser.